Bem-vindos a mais um vídeo Andreico, sou na área aqui pelo Entre Altos e Baixas, hoje para falar sobre os resultados das carteiras recomendadas do mês de setembro e falar um pouquinho sobre as mudanças que elas tiveram em cada uma delas e o que foi o causador do bom ou mau resultado do último mês. Lembrando que as carteiras são desenvolvidas e pilotadas pelo Banco BTG Pactual e os seus analistas responsáveis. Nós somos um escritório de assessoria de investimentos, X10 Investimentos, e somos vinculados ao Banco BTG Pactual. O banco tem inúmeras carteiras, a gente seleciona as que a gente prefere, as que mais fazem sentido para as nossas estratégias, e a gente compartilha, obviamente, todos os nossos clientes têm acesso, mas aqui eu trago algumas carteiras específicas para vocês conhecer e comparar com os resultados das carteiras de vocês. Bora pro vídeo, galera! Já começamos aqui com a primeira carteira, que é a carteira de Small Caps. Então a carteira, o BTG usa como uma regra aqui, ó, empresas que têm até 15 bilhões, né, de valor de mercado. Isso é um indicativo, pré-requisito para os ativos fazerem parte aí. Normalmente tem 10 ativos na carteira, né, e o BTG tenta pegar aí upsides que são normais, digamos assim, para as carteiras de Small Caps. Então a gente já tem aqui primeiro as novidades, tá? O BTG já traz aqui para nós as novidades da carteira e a gente começa vendo que Minerva, Trackfield, GPS são as novidades desse mês, né? Então, a carteira segue com Vivara, Tenda, Marco Polo, Inter, Multiplan, IRB e Copasa. E as que nos deixam são São Martino, Horizon e Fleury, que já cumpriram com o seu resultado esperado ou saíram por não ter atingido alguma coisa que era esperada, né? Então aqui a gente tem alguns múltiplos, né, de cada um desses ativos, né? Então um resumão da carteira. E aí o que eu gosto de ver, né, que é como fica a carteira completinha, um resumo de por que cada ativo está na carteira. Legal sempre vocês lerem isso para entender. Então, por exemplo, por que o GPS, né, a empresa do GPS entrou, né? Então tá aqui, ó, esperamos uma melhora do momento de resultados do GPS em comparação, né, ao segundo semestre de 2025, com maior confiança de que o primeiro semestre, que marcou o ponto mais baixo entre três pilares da tese, né? Então, crescimento orgânico, papapá. Então tá aqui explicado por que, basicamente, GPS é visto como uma boa opção, tá? Então, o que a gente gosta de ver aqui no detalhe? Como foi o mês da carteira? Então tá aqui, ó, a carteira no mês subiu 4,1%, superando o Ibovespa, que entregou 3,4%, e superando muito o índice Small, que entregou 1,6%. Dentro do índice de Small Caps, a gente tem inúmeras empresas boas e várias empresas que estão sofrendo muito com o juro. Então, as empresas que se destacam sobem e acabam deixando o índice Small para trás. Então, isso faz com que a gente tenha aqui 4,1 contra 1,6 em relação ao índice. Então, esse é o grande detalhe. Aqui a gente consegue ver como foi o mês da carteira, e a gente vê que Copasa, Tenda, Fleury, foram bem demais, né? Quase 10% aqui, se pegar na média aqui, a gente teve um resultado muito bom. Ativos que não foram bem, mesmo assim, acabaram não machucando o resultado final da carteira. Foi Vivara, Marco Polo, São Martinho. Então, a gente vê que mesmo tendo 3 ativos que ficaram negativos, a carteira superou em muito o índice Small, porque lá dentro do índice Small tem vários outros ativos que ficaram negativos e isso dá uma diferença muito grande. Então, isso é muito legal de ver, a gente gosta de ver também aqui o desempenho anual. Então, nesse ano aqui a gente tem 35% de alta contra 21% do Ibovespa e 27% do índice Small, tá? No mesmo período, o CDI está com 10,4%. Aqui a gente vê o anual e aqui a gente vê o principal, tá? Desde que a carteira foi criada, lá em 2010, a carteira tem um acumulado aí de 5.339. É muita coisa, comparada com 140 do Ibovespa e 97 apenas do índice Small. Então, é absurda a diferença, né, no longo prazo, isso só segue aumentando, né? Então, cada vez mais essa diferença. Então, o cara que colocou 1 milhão, o cara que colocou 25 mil, que era o mínimo dessa carteira lá em 2010, tem mais de 1 milhão hoje, né? Então, o resultado fala por si. Então, tá aqui toda a rentabilidade histórica, como foi cada ano, cada desempenho, e é isso que a gente vê, por exemplo, nesse ano aqui, 35%, né, aqui acumulado só em 2025, pessoal. Então, essa que é a carteira, tem todo o disclaimer dela aqui, esses materiais a gente deixa à disposição hoje lá no grupo para os clientes. Então, se tu não for cliente, quiser saber mais sobre esses produtos, quiser ter acesso, aqui embaixo você tem um link, uma fila de espera para quem deseja ser cliente X10 e ter acesso de forma instantânea a esses produtos. Lembrando que esse tipo de carteira tu pode seguir ele à mão, fazer todo o processo à mão. Tipo, hoje entrou as mudanças, tu vai lá e faz as operações, as mudanças. Ou a gente tem um modelo automatizado que também funciona muito bem e tira dor de cabeça de ter que ficar fazendo isso. Depois a gente vai para a próxima carteira, né? A carteira aqui, que é a de dividendos, pessoal. A carteira que também muito nos agrada, tá? A carteira é muito legal, tem 3 analistas responsáveis por ela aqui, tem um pouquinho do objetivo da carteira e aqui as nossas mudanças, né? Então, saiu CPFE, saiu CEMIG, saiu Direcional e saiu Vibra, tá? Quem entrou aqui? Bradescão, ó, o setor financeiro voltando aí, B3, Cirela,
e BB Seguridade, hein? Além disso, as alocações de Eletrobras diminuíram 5% e Copel aumentaram 5%. Agora a gente tem a carteira com os seguintes pesos que aqui estão. Olha só, são ativos aí com 5%, ativos com Gerdau, a Eletrobras tinha 10%, tinha 15%, agora foi só, desculpa, tinha 10% e ficou apenas com 5%, que é o que está aqui, ó, pesos para outubro. Então, aqui está a nossa carteira e o resumo do porquê cada uma delas aqui está. Em geral, esse foi o resultado do mês. A CSMG foi muito bem junto com a Eletrobras, Copel também muito bem, Direcional também, o que gerou aí um resultado de 4,3, né, que está aqui o resultado contra 2,8 do IDIV, 3,4 do Ibovespa, e ainda assim a gente teve Vulcabras negativo, teve Gerdau negativo, mas mesmo assim o resultado foi muito bom. E a gente acumula aí desde o início dessa carteira, que foi lá finalzinho de 19, começo de 2020, a gente tem 106% acumulado contra 35% do Ibovespa e 72% do índice IDIV, né? Então aqui tem todo o histórico também, então a carteira toda o disclaimer dela, e as teses, né? Por que, por exemplo, B3, cara? Por que B3 entrou? B3 parece bem posicionada, com um modelo de negócio diversificado e menos cíclico. O valuation está atrativo e clara trajetória de crescimento no longo prazo. Antes víamos 1,2 bilhão como um piso para o lucro trimestral, mas com o segmento de ações mostrando recuperação modesta após um longo período, né? O juro alto fez com que a B3 parasse de ganhar dinheiro com day trade, com ações e tal. Agora está voltando isso. Então a gente tem visto a possibilidade de melhores margens, né? Então, ao mesmo tempo, outros segmentos seguem crescendo de forma saudável. Essa combinação nos deixa um pouco mais construtivos com algum viés de alta para nossas estimativas. Então, tá aí o resumo, né, do porquê B3 entrou na carteira, porquê outras saíram e assim por diante, tá? Então, isso é o resumão da nossa carteira. Esse aqui é o resumão da nossa carteira de dividendos, que também superou o benchmark e superou, historicamente vem superando também, né? Por último, a nossa carteira de fundos imobiliários, aqui está, ela que também teve aqui uma alta de 3,28 no mês, muito bom, e superou o IFIX, que teve 3,25, foi bem parelho esse mês. Pode ver que os ajustes desse mês foram bem táticos, né? Pequenas mudanças, então uma redução de 2% no KNCR11 e uma redução de 0,5% no HGBS. Então, movimentos muito pequenos, né, e aumentos aí em alguns outros caras. Então, trabalho bem tático que talvez tu não faria, né, na tua carteira. E aqui a gente vê o resultado acumulado, né, a performance da carteira contra o IFIX, que não é fácil de superar. Principalmente aqui outra questão que é muito importante é a diversificação. Então isso também é extremamente importante. A questão aqui da carteira, aqui, ó, o esperado em dividend yield analisado, o PVP, né, hoje médio da carteira tem 0,92, mas a gente vê que tem alguns caras que estão aqui, ó, tipo o GZIT com 0,48, alguns ativos ainda bem descontados, margens corporativas. Então, isso mostra que a carteira tem um bom upside pela frente, além de seguir pagando dividendos isentos aí muito atrativos, né? Então, aqui tem todo o nosso resumão da carteira, super completo, por que cada um está lá. Se quiser uma análise mais completa, consegue abrir aqui e ver muito mais informações, né? Então, aqui a gente tem o nosso relatório da carteira de fundos imobiliários. Em resumo, as três carteiras foram muito bem, as três carteiras superaram mais uma vez o índice no momento de alta. No momento de queda, normalmente as carteiras do BTG já vão melhor, elas vão cair menos, porque elas são mais bem defensivas, mais bem diversificadas. No momento de alta, ela consegue superar. Então, a gente perde menos, normalmente, e ganha mais nos momentos positivos. Esse é o segredo dessas carteiras que fazem tanto sucesso e estão aí à disposição para vocês utilizarem. Eu recomendo que vocês conheçam um pouco mais, troquem ideia com os assessores de vocês, com alguém do nosso time aqui, para poder analisar se faz sentido ter essa carteira, para quem tem, se faz sentido aumentar essa carteira, e para quem faz isso à mão, avaliar se está tendo um resultado melhor fazendo à mão, ou seria melhor ter ela no modelo automatizado. No mais, era isso, um grande abraço e até o próximo mês para o nosso fechamento das carteiras recomendadas.